Hoje nós vamos continuar neste capítulo 3. A gente vai estudar o tema Olhos na Eternidade. Esse capítulo, ele é um capítulo especial de Eclesiastes e eu tenho o prazer de expor ele junto com vocês. Eu peço que você abra a Bíblia no capítulo 3 de Eclesiastes, a partir do versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 15. Versículo 9 diz assim: O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Esta é a palavra de Deus. Eu te convido a curvar sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, inspirada, autoridade sobre as nossas vidas, inerrante, eficiente, eficaz até o dia de hoje. E eu peço, Senhor, nessa manhã, que o Senhor nos guie enquanto lemos e conversamos sobre esse texto tão importante. Que o teu Espírito Santo traga clareza ao nosso coração. Não adianta ter um caminho à frente se os nossos olhos não estão abertos. Então, esse é o pedido nessa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso coração, para que a gente veja as verdades do teu Espírito Santo, a verdade do Senhor Jesus, a verdade do Deus Pai. Aqui nesse texto, Senhor, nos ajuda. Que eu não atrapalhe a condução do teu Espírito Santo, mas que eu possa ser fiel ao que o Senhor quer dizer à tua igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Antes de eu dar início à nossa introdução, eu esqueci de pegar o livro, mas tem um livro que a gente tem recomendado para essa série, o livro Isto é Filtro Solar, está lá na Urb Store do professor e pastor Emílio Garófalo. Eu recomendo muito que você leia, vai ser especial você acompanhar essa série lendo esse livro. É um livro sensacional, que tem ajudado também as pregações, mas é um livro que expõe esse texto aos olhos do estudo do pastor Emílio Garófalo. É sensacional, eu recomendo muito você ler, tenho certeza que vai acabar rapidinho, então não demore lá para pegar. Para começar a nossa conversa dessa manhã, eu gostaria de começar confessando um pecado meu. Talvez isso te choque, mas eu vou começar assim já, mostrando meus pecados. A verdade é que, alguns bons 20 anos atrás, eu estudava na escola e chegou o grande dia que todo estudante espera muito, que é o primeiro dia das férias. Alguns acabaram de voltar das férias, mas as férias eram uma expectativa, principalmente as férias de julho, porque era depois daquele longo primeiro semestre, que tinha as notas, a atenção, as provas, tudo, e chegou o primeiro dia das férias. Eu queria muito um jogo de futebol que tinha, um jogo de videogame de futebol. Mas a verdade é que custava R$ 249. Eu lembro exatamente o valor. Naquela época custava R$ 249. Eu não vou falar o nome aqui, porque está gravando, mas alguns vão saber qual joguinho que é. É um joguinho que marcou minha geração, um jogo de futebol, e estava bem caro na época. E eu peguei meu cofrinho, né, chacoalhei meu cofrinho, e não tinha o suficiente para comprar o joguinho. Então, qual foi a solução deste pecador que vos fala? Eu fiquei sabendo, no último dia da aula, que tinha uma loja que vendia um outro jogo, muito parecido com aquele jogo, mas não era exatamente aquele jogo. E o que eu fiz? No primeiro dia das férias, eu fui lá naquela loja e comprei um jogo que não era exatamente com o mesmo nome daquele jogo. Era muito parecido, mas não era exatamente. Era um jogo falsificado, era um jogo pirata. Comprei, ansiosíssimo, coloquei no meu videogame, liguei e estava meio esquisito, assim. Eu já olhei e falei, nossa, as cores estão diferentes, né? Mas tudo bem, vamos lá, jogando.
Comecei o primeiro jogo no intervalo e a TV começou a fazer um barulho estranho, pifou tudo. Falei, não, só a primeira vez, deixa eu desligar aqui, ligar de novo e vai funcionar. Aí eu esperava. Aí você tinha que ficar torcendo, olhando para o videogame funcionar, vai funcionar. Aí funcionou, primeiro tempo todinho, pifou de novo. Falei, putz, não é possível. Não sei se você já passou por essas... Detalhe, né? O joguinho custava R$15, de 249 custava 15. Então você imagina como era a qualidade do negócio. Não funcionava. Eu não sei se você já teve essa experiência de comprar alguma coisa falsificada. Espero que não. Mas se você... Sim, pessoal. Se você já comprou, talvez você tenha se frustrado muito. Ou talvez você só escondeu a marca e está usando isso. Mas a verdade é que o mundo mostra um monte e oferece um monte de opções falsificadas para a gente. Ele promete um monte de coisas. Às vezes você vai pagar baratinho por aquilo. No final das contas é frustrante. O mundo mostra que é o dinheiro que vai te satisfazer. Ele mostra que é isso que o seu coração anseia. É para isso que você vive. É para ter muito dinheiro e ser muito bem-sucedido. E aí você tem que desligar e ligar de novo, porque não deu certo. Alguma coisa não funcionou. Às vezes o que vai te convencer é ser muito famoso. O que o seu coração pensa, né? Que vai resolver o anseio do seu coração é fama. É ser famoso, é ter um monte de seguidores lá nas redes sociais, é ter um monte de gente querendo a sua opinião. E aí você chega nesse ponto e descobre que, caramba, tem que desligar e ligar de novo. A televisão está esquisita, as cores estão estranhas. Quando eu comprei esse videogame, o Ronaldo chamava Alejo. O Romário chamava Gomes. A bola era laranja, não tinha nada a ver com nada. Era frustrante. Era horrível. Mas nossa vida também. Você espera ver o Ronaldo e você joga com o Alejo. Você espera jogar com o Romário e você joga com o Gomes. É assim. A gente se frustra. A gente fica chateado. E esse texto de Eclesiastes fala um pouco sobre isso. Fala sobre o nosso anseio, sobre a nossa vontade de conquistar alguma coisa. O nosso coração tem alguma sede que às vezes a gente tenta saciar com um monte de coisas piratas, que não resolvem, coisas falsificadas. Te convido a olhar então para esse primeiro versículo, o versículo 9. Ele diz assim: que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. E esse aqui é um refrão que o Salomão vai repetir ao longo dos capítulos. Várias vezes, inclusive no meio ou no final de suas reflexões, ele usa essa frase: de que adianta? De que adianta esse esforço todo? Por que eu acordo cedo todo dia? Por que eu junto o tesouro que talvez eu nem tenha tempo de desfrutar? Talvez eu conquiste aquele quantidade de dinheiro que eu tanto sonhei, eu não vou ter energia, quando eu chegar eu vou estar muito velho. Talvez você esteja se perguntando de que vale o esforço de ensinar outra pessoa? O esforço do ensino, da pedagogia. Às vezes é seu filho que te frustra. Às vezes é seu esposo. Às vezes é sua mulher. Às vezes é um aluno. Às vezes é um irmão da igreja. Você se esforça para ensinar, você se doa. E aquilo, no final das contas, não tem um resultado visível. Você não vê. De que adianta? De que adianta construir uma carreira de décadas, para no final das contas, aquilo se tornar apenas uma montanha de contatos e umas histórias que um ou dois jovens vão se interessar, talvez num churrasco de domingo, e só. De que adianta? Talvez essa seja uma pergunta que você se faça. Com certeza é uma pergunta que Salomão faz e deixa a gente em suspensão, a gente fica tenso com essa primeira pergunta: de que vale esse esforço? Mas esse texto não vai nos deixar suspenso. Ele vai seguir, ele fala assim: tenho visto o fardo que Deus impôs sobre os homens. E a partir daqui, no versículo 11, ele vai passar a dar alguns conselhos. O Eclesiastes é um livro que a gente chama de sapiencial. É um livro que nos ensina a viver a vida. Ele mostra como a vida realmente é e nos dá conselhos de como viver essa vida. E o primeiro conselho a gente encontra já nesse versículo 11. O primeiro conselho é: sujeite-se ao tempo de Deus. Esse que é o grande tema do capítulo 3, novamente volta aqui nesse versículo 11, ele diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. É o que a gente lê nesse versículo, e é algo que o pastor Jefferson já abordou no domingo passado, mas aqui alguns outros tons, algumas novas cores começam a surgir, e eu quero apontar elas para vocês. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Desde que a gente pecou, desde que o pecado entrou no mundo e no nosso coração, a gente que quer determinar o tempo.
A gente que quer dizer para Deus quando as coisas têm que acontecer. Então, nossa oração é quase: Deus, anota aí. Pega o caderninho, eu vou dar um briefing do que vai acontecer esse ano. 2024 vai ser assim, Deus, espero que seja assim, anota aí. E muito mais a gente determinando o que a gente espera de Deus, do que a gente perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que aconteça esse ano? Como o Senhor quer que eu caminhe? Quais os projetos que o Senhor quer que eu toque? Aonde o Senhor quer que eu vá? Qual o local da obediência? Não o local da satisfação. Qual minha posição da obediência novamente? E não o local da influência. Aonde o Senhor me quer? Qual ministério o Senhor me quer? Como o Senhor quer que eu dirija a minha família? Como o Senhor quer que eu dirija a minha carreira? Nossa oração muitas vezes é: Deus, agora chegou a hora da minha promoção, esse ano. É esse ano, Deus, eu vou começar o ano com jejum, que eu convenço Deus de me dar aquela promoção que eu estou esperando. A gente não se sujeita ao tempo de Deus. E o sábio diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. A gente leu aqui na NVI, mas tem uma outra tradução, uma outra versão que me traz para a gente um outro ponto que é muito interessante. A ARA, Almeida Revista Atualizada, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Essa palavra que está no original, no hebraico, que é Yafá, ela significa muito mais tornar belo. A NVI não colocou o tornar belo, não colocou o formoso, mas ela está lá. Deus não apenas vai cumprir as suas coisas ao seu propósito, com um objetivo, como a gente viu e estudou no domingo passado, mas ele faz com um objetivo belo. Ele torna belo, meu irmão. E às vezes é difícil você entender isso, porque talvez você esteja nesse momento de dificuldade, de não enxergar o que Deus está fazendo. Muitas vezes você está falando: Rafael, lindo, a palavra Yafá é linda, Deus vai tornar belo, mas minha vida está feia. Minha vida não está legal, não está tranquila. Minha vida não está nesse momento lindo que você está falando. Mas é justamente isso que Eclesiastes está falando. No seu devido tempo, se tornará lindo. No seu devido tempo, Deus fará com que aquilo que você está vivendo hoje torne-se lindo. Esse tornar belo é uma palavra que passa despercebida, mas muda tudo. Porque não é um objetivo concreto, não é algo racional que vai acontecer, mas existe a beleza nisso. Muitas vezes a gente escuta aquele provérbio: Deus tarda, mas não fala, né? Esse aqui é o pensamento do pecador. Esse é o pensamento de que Deus está atrasado, mas quando ele fizer, aí vai dar certo. Deus tarda, mas não falha. O sábio está dizendo: Deus não tarda. O tempo certo é quando ele diz que o tempo é certo. Talvez você esteja hoje na expectativa de alguma resposta. Talvez você esteja hoje na expectativa de algo que vai acontecer. Talvez você esteja lutando com a espera em Deus. Talvez sua oração seja: Deus, não quero nem orar sobre isso porque é algo que dói no meu coração. Isso aqui, esse ponto, eu não quero orar. O Senhor conhece, mas eu estou nessa expectativa há tanto tempo. Às vezes é a conversão de um parente. Conheço gente que ora por conversão de parente há mais de 30 anos. Às vezes é a espera de um filho, a espera de um grande amor, a espera de uma promoção, a espera de uma viagem. Alguma coisa pode estar fazendo que você fique tenso. Fique esperando. E é muito difícil você confiar, mas o Salomão nos diz: sujeite-se ao tempo de Deus, porque ele vai fazer tudo belo no tempo certo. Esse versículo 11 já começa a nos mostrar o primeiro conselho: sujeite-se ao tempo de Deus. Eu mesmo estou vivendo um momento de espera, um aguardo. Minha oração, às vezes, eu me vejo orando: Deus, agora seria um ótimo momento para o Senhor responder essa oração. Esse mês é maravilhoso para o Senhor responder, exatamente como eu quero. É a nossa vontade de não se sujeitar, é a nossa vontade, o nosso pecado de ser independente de Deus. A vontade de dizer: Deus, é assim que as coisas têm que ser. Enquanto o sábio nos lembra: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Mas esse versículo 11, ele é mais profundo do que isso. E a gente vai segui-lo. Ele fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E aí ele diz: também pôs no coração do homem o anseio
pela eternidade. Veja que interessante essa tensão que acontece nesse capítulo. Ao mesmo tempo que ele passa o capítulo inteiro falando sobre tempo, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Deus fez tudo ao seu tempo, e ele vira e diz assim, mas Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ora, o que é a eternidade senão a ausência desse tempo? Ele fala, você está sujeito ao tempo, inclusive sujeite-se ao tempo de Deus. Mas Deus colocou alguma coisa aí dentro que te faz ansiar por algo além do tempo. Algo além do que você faz. Algo além do... Não é possível que minha vida é nascer, viver e morrer. Não é possível que se resume a isso. Não sei se você já passou por essas perguntas. Provavelmente sim. Se você não passou, você vai passar hoje. Eu já estou colocando para você. Será que a vida é só isso? Nascer, viver, talvez ter um filho, talvez ter uma carreira e depois morrer? A palavra de Deus diz que Deus colocou dentro do seu coração o anseio por algo a mais. Tem um teólogo chamado Kaiser, e ele falando sobre esse texto, ele diz assim, há um desejo profundo, arraigado, um impulso compulsivo de conhecer o caráter, a composição e o sentido do mundo, e de discernir o seu propósito e destino. O que ele está dizendo é uma sede, um anseio. Alguma coisa faz a gente querer olhar para além. Não sei se você viu, mas parece que hoje vai ter uma chuva de meteoros e o pessoal está querendo ver algo além do que nosso dia. Algo que nos move para o transcendente. Algo que nos move para além do nosso dia a dia. Além do acordar 7 horas, tomar banho, ir para trabalhar, ir fazer as suas coisas, pagar os seus boletos. Algo além. E no final das contas, quem fez isso foi Deus. Quem colocou isso no coração foi o próprio Deus. A gente muitas vezes enxerga dessa forma e olha para o nosso mundo, para a nossa rotina, buscando a transcendência. Buscando através do nosso trabalho atingir algo eterno. Algo que vai perdurar por gerações. Não sei se você já ouviu falar, eu quero construir um nome, quero construir um sobrenome, quero que isso aqui dure, quero que o que eu fizer fique nos livros, porque existe esse anseio por durar mais do que a gente vai durar realmente. E Eclesiastes lida com esse ponto. Há tempo de nascer, tempo de morrer, mas Deus colocou dentro de você o anseio pela eternidade. Às vezes a gente substitui o anseio pela eternidade, essa busca por algo a mais, que vai ser obviamente satisfeito apenas pelo próprio Deus, mas a gente substitui por jogos falsificados, a gente substitui por jogos piratas, como eu disse. A gente não lida mais com sustento financeiro como um sustento financeiro, como um pão nosso de cada dia. A gente lida com o que define a nossa identidade. Então não é mais o terreno da confiança em Deus. Não é mais, amanhã o Senhor vai cuidar de amanhã. Hoje eu tenho, graças a Deus por hoje. Não é mais isso. A gente começa a derivar quem a gente é, por quanto dinheiro a gente tem na conta, por quanto de reserva, por qual a sua carteira de aplicações. É assim que a gente determina quem a gente é, porque aquilo não é mais uma coisa criada, que aponta para outro. Aquilo passa a ser um ídolo no nosso coração. Aquilo passa a ser aquilo que a gente fala para a gente mesmo, que é o que vai nos satisfazer. O próximo deixa de ser imagem de Deus e passa a tornar-se um concorrente. Até na igreja acontece isso. Às vezes você está lá fazendo uma coisa, aparece uma pessoa, um irmão, que fez muito melhor que você não dá glória a Deus, não. Você fica, droga, eu era o melhor que fazia isso. Disso, todo mundo aqui, eu fazia muito bem isso. E aquilo não te faz glorificar a Deus. Você olha e fala, poxa, mas era o meu dom e talento. E aí os dons e talentos não são mais objeto de gratidão a Deus e serviço a Deus, mas o que valida o nosso valor para as pessoas. Eu sou valioso porque eu toco bem. Eu sou valioso porque eu domino essa parte das artes. Eu sou valioso não por o que Jesus fez por mim, não porque eu sou imagem de Deus, mas eu sou valioso pelos meus dons e talentos. É assim que eu valho. A gente não lida mais com essas coisas como coisas criadas que apontam para o Criador, mas a gente lida com elas como se elas fossem o próprio Criador. Como se elas fossem a própria redenção. E isso pode acontecer no seu trabalho. Você mostra o quanto você vale não por quem você é, mas pelas suas habilidades. Você não é mais você.
Você é o que você faz, as suas habilidades, a sua história, as coisas que são boas em si. Não tem problema ser habilidoso. Não tem problema ser bom naquilo que você realmente é. Isso é dom e talento. Mas a verdade é que isso não é o Redentor, isso não define quem você é. Isso aponta para algo a mais. Aponta para outra coisa. Um capítulo à frente, 2 capítulos, na verdade, à frente, 3, na verdade, que são o capítulo 6, versículo 7, diz algo sobre essa insatisfação, eu te convido a abrir ali também. Versículo 7 do capítulo 6 diz assim: todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Mas olha só, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Aqui Salomão está dizendo, todo o esforço do homem é para se satisfazer. Tudo que ele faz é para ficar feliz no seu coração. É para se sentir completo. É para se sentir preenchido. É para sentir, encontrei o que eu precisava tanto. Mas ele diz, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Às vezes a gente vive minutos de prazer a conta-gotas. Porque a gente pensa que é isso que vai nos satisfazer. É daí, meu irmão, que vem o vício. É daí, minha irmã, que vem os vícios. Às vezes o seu vício é a compulsão por consumo. Você precisa estar sempre comprando na Shopee, no Mercado Livre, alguma coisa você tem que estar comprando. Sempre tem que alguma coisa chegar para você se sentir bem, abrir aquele cheiro de coisa nova, abre ali a embalagem. Eu tenho um amigo que, eu sou dentista, né? Então a gente compra por mês um monte de embalagenzinhas pequenininhas. E ele sentia muito prazer de abrir cada embalagenzinha. Ele falou, que legal isso aqui que é novo. Ele vai usar em um paciente, vai jogar fora, mas olha, a gente abriu. Ele ficava muito feliz com isso. Às vezes a sensação, esse pinguinho de prazer é o que motiva a próxima compra. E a gente vive sempre nesse pinguinho de prazer. Às vezes é a pornografia que te dá aqueles minutos de prazer. E logo depois, no dia seguinte, você está refém novamente disso. Às vezes é sua busca, é a sua competição no próprio trabalho. É a forma de você conquistar. Você precisa, e você conquista um novo projeto, conquista um novo cliente, e aí você já não está satisfeito, que já faz 1 mês e meio que você conquistou aquele cliente, aquela pessoa, e se precisa de um novo projeto, você não se satisfaz com aquilo. A palavra de Deus mostra que tudo que o homem faz debaixo do sol é feito para a sua boca. Contudo, nada disso é suficiente. Nada disso o satisfaz. Talvez isso seja o seu coração hoje. Talvez você esteja até cansado de buscar, de viver a conta-gotas, os minutinhos, as gotas de prazer que Deus nos dá. Que Deus não dá, não, desculpa. Que os prazeres terrenos nos dão. E pensa, cadê a satisfação? Eu vivo buscando isso, mas eu não chego. Eu vivo tentando encontrar esse algo a mais, mas eu não chego. Talvez você diga, eu já cheguei, já conquistei tudo que eu queria conquistar. E mesmo assim não estou satisfeito. Tem uma frase, um parágrafo célebre que C.S. Lewis cita no seu... Cita não, ele escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Eu quero ler para vocês para não perder nenhuma palavra. Ele diz assim, se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi satisfazê-lo, mas despertá-lo, sugerir a coisa verdadeira. No final das contas, essas coisas não são ruins em si, mas elas não podem nos satisfazer. Agostinho, no seu livro Confissões, ele comenta, ele faz uma leitura como se fosse uma conversa, fictícia, obviamente, dele com a criação. E ele fala, onde está Deus para a criação? E a criação olha acima de nós. Aí ele olha um pouco acima da criação, ele vê as árvores. E ele fala para as árvores, onde está Deus? Vocês são Deus? Ele fala, olhe acima de nós. Deus não está Deus não é a criação, mas a criação aponta para o Criador. Ou seja, quando você consegue, através do seu esforço, do seu trabalho, prover na sua casa, isso é bom? Claro que é bom, meu irmão.
Na verdade, é o que ele vai dizer, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Mas isso não é Deus. Isso não é o teu Redentor. Conquistar as coisas é uma coisa boa? Claro que é. Mas isso não é Deus, isso não é o Redentor. Conquistar o teu diploma de mestrado, de doutorado é bom, maravilhoso, meu irmão. Mas isso não é Deus. Isso aponta para a grande beleza, a verdadeira verdade. A verdadeira beleza. Este que é o verdadeiro anseio do nosso coração. No final das contas, essas coisas boas existem não para a gente louvar a elas. Não para a gente olhar para elas e falar, eu vou entregar todo o meu coração para isso. Não. Elas existem para você olhar para o Criador, para aquele que fez todas as coisas. E que fez todas as coisas e olhou para elas e disse, é bom o que eu fiz. Isto que eu fiz é bom. Em Gênesis ele cria e depois olha e julga. Isto é bom. O que ele fez é bom. Meu irmão, isso aqui não é uma pregação, uma palavra para dizer que o teu trabalho não é bom. Que você não pode gastar tempo e energia lá. Não é para dizer que a sua família não é uma coisa boa. Mas é um grito para você lembrar-se que eles não são Deus. Eles não são a coisa pela qual o teu coração anseia. Eles não são a coisa pela qual você foi salvo. Às vezes é isso que o nosso coração fala para a gente. Talvez você acorde na segunda-feira pensando, eu vou trabalhar, eu vou conquistar aquilo. E às vezes isso acontece inconscientemente, talvez você não pense diretamente isso, mas seu coração pecador diretamente já te coloca nesse ritmo. Por isso que você precisa lembrar-se. E por isso que o sábio, ensinando a viver debaixo do sol, nos lembra, essas coisas não são Deus. Elas apontam para o Criador. Mas ele segue nesse mesmo versículo, no versículo 11. Ele diz assim, e eu vou ler desde o começo porque esse é o versículo mais importante. Ele diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, formoso ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Uma vez que a gente já entendeu que Deus faz tudo a seu tempo, a gente já entendeu que ele colocou dentro de nós um anseio por algo a mais. Ele nos lembra que não é possível entender completamente o plano de Deus. Enquanto eu meditava sobre esse texto, esse foi o ponto mais dolorido de ler e de entender. Porque a gente quer saber tudo. A gente quer controlar tudo. A gente quer entender como começa e como termina. A gente quer falar assim, ok, isso aqui é um deserto e vai acabar em tanto tempo. E daqui a pouco vai dar tudo certo, né, Deus? Essa é a oração, né? Vai dar tudo certo daqui a pouquinho. Então o Senhor está fazendo isso para aquilo acontecer, e ok. E o sábio está falando assim, mesmo tendo anseio pela eternidade, não é possível entender plenamente o que Deus faz. Ou seja, coisas acontecerão na sua vida que você não vai conseguir colocar num caderninho a explicação do porquê aquilo aconteceu. Tem gente mais velha aqui que com certeza diria situações que ele não entende por que aconteceu. Eu mesmo não sou muito velho, mas tem situações da minha vida que eu olho e falo, isso aqui não faz sentido. Muitas vezes, a gente vai lidar com situações, com problemas, com histórias que a gente não consegue explicar. E a nossa reação tem que ser, é verdade, em Eclesiastes o sábio já me falou que eu não ia entender. Ele já me explicou que não dá para entender. E eu lembro de um versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34. Não precisa abrir, eu leio para você. Que diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E o versículo 34 diz, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A gente quer ser criador, né? Nosso anseio, muitas vezes, para de ser pela eternidade e passa a ser por ser o eterno. Passa a ser por definir como as coisas devem acontecer. E aqui, tanto Paulo no Novo Testamento, mas Salomão no Antigo Testamento já está dizendo, mesmo assim, não vai dar para entender tudo. É impossível sondar a mente do Senhor. Ele é totalmente outro, completamente outro. A mente do eterno é completamente diferente.
Enquanto a gente vive debaixo do sol, ele está acima do sol. Enquanto a gente vive sujeito ao tempo, ele é o eterno que sabe tudo. E a palavra de Deus diz que ele é o princípio e o fim. Ele sim sabe todas as coisas. E isso acalma, gente. Continua doendo, tá? Mas acalma. Nós somos controladores, a gente quer ter o domínio. A gente não se submete a Deus dizer o que é o bem e o mal. A gente quer conhecer o bem e o mal, por isso a gente come do fruto. A gente quer conhecer, a gente quer ser como Deus. Não é isso que a serpente fala para Eva? De forma nenhuma que vocês morrerão. Na verdade, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, é essa pessoa que a gente quer ser. A gente não quer se sujeitar, não. A gente quer determinar como as coisas vão acontecer. A gente fala para Deus, Deus, já deu o tempo desse filho ficar doente. Muda a página, tá tudo certo já entendi minha lição, muda o tempo. A gente quer determinar como as coisas são, como as coisas têm que acontecer. E a gente quer que faça sentido, né? A gente quer que a coisa se encaixe perfeitamente nos nossos planos. E Deus mostra pra gente que não. Os planos são dele. O trabalho é dele. E a sua vida, meu irmão, minha irmã, também é dele. Se ele quiser usar a tua vida para ter uma história, às vezes, muito dolorida, ou muito triste, ou boa, mas no final glorificar a Deus, glória a Deus, porque você pertence a ele. A gente quer determinar como a nossa vida vai acontecer. A gente quer escrever a nossa história. Já ouviu falar? Seja o protagonista da sua própria história. Você que define, você que escreve o seu destino. Aqui Salomão está dizendo, não, muitas vezes você não vai entender. Você tem que sujeitar-se ao tempo de Deus. Você tem que entender que esse anseio até no seu coração foi Deus quem colocou. E tem que entender que você não vai dar conta de entender completamente o que Deus fez. Mas ele segue no versículo 12, 13 e diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha que interessante. Lembre-se de quem que está escrevendo isso. Quem está escrevendo isso é só a pessoa mais rica da Terra. É só a pessoa mais famosa, se não me engano, da Terra. É a pessoa a quem reis e rainhas vêm de fora para conhecer o seu império. Tem gente que vem para conhecer a sua inteligência, a rainha do sul, você já ouviu falar. Ela veio de longe para olhar e falar, uau, tudo que falaram de você não chega aos pés do que realmente é. Não foi igual o joguinho pirata, não. É de fato impressionante. Dizem que o conhecimento botânico de Salomão é uma coisa impressionante, incrível. Jardins suspensos, um templo maravilhoso. Tem gente fazendo pirata. Tem uma coisa impressionante, incrível. Alguns pegaram aqui. Impressionante, mas aquilo pelo qual ele nos aconselha não há nada melhor do que ser muito rico. Ele não diz isso. Não há nada melhor do que ter mais de 1000 mulheres. Ele também não diz isso. Ele não diz, não há nada melhor do que ser muito inteligente e ser procurado para pessoas pedirem sua opinião. Não é isso que ele diz. Ele diz algo que todo mundo consegue. Ele diz algo que um cidadão comum, simples, mediano, brasileiro médio que a gente fala, conseguiria. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive, poder comer e beber. Ele não fala comer os banquetes do rei. Ele fala comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho. Ele não fala super recompensado. Ele não fala, não há nada melhor do que descansar enquanto você é remunerado e só acompanhar seus rendimentos. Ele não fala isso. Ele fala algo simples. Olha o coração do sábio. Olha o coração do rei. E é interessante a gente lembrar quem está falando isso, porque normalmente no mundo dos multimilionários, dos coaches, das pessoas, dos influencers, a gente imagina que não há nada melhor do que ser influente. Não há nada melhor do que ser grande. Não há nada melhor do que ter um nome muito famoso. Não há nada melhor do que estar nos melhores convites. Não há nada melhor do que isso, do que aquilo. No final de contas, isso não passa de um jogo pirata, que pifa na metade do primeiro tempo. No final das contas, essas coisas pelas quais a gente vive correndo atrás, elas não valem. E o que vale, não há nada melhor do que ser feliz, praticar o bem enquanto vive, poder comer e ser recompensado.
Meu irmão, esse é um grande conselho que Salomão nos dá, que é: contente-se com o que Deus te deu hoje. Seja feliz hoje com o que Deus te deu. Você pode trabalhar, você pode comer, você pode beber, você pode ser feliz. Faça as pazes com o que Deus te deu. Seja grato pelo que Deus te deu. Às vezes a gente agradece o alimento pensando: mas eu queria estar no restaurante. Às vezes está comendo um macarrãozinho frio, você fala: mas eu queria estar comendo tal coisa. Eu queria estar comendo um camarão, mas você está falando: obrigado, Deus, por esse alimento gostoso, amém. Só que sua mente está lá longe, pensando nos restaurantes, nos lugares, e você pega o Instagram, aquele amigo seu está num restaurante chiquérrimo, você fala: faça as pazes com o que você tem hoje, meu irmão. Pode ser que o que você tem hoje é muito. Pode ser que o que você tem hoje é muito pouco. Faça as pazes com isso. Seja feliz assim. Porque não é no restaurante, nem na comida, que seu coração vai se satisfazer. É nas coisas simples. É nas coisas simples. Esse versículo 12 e 13 é um grande conselho. Faça as pazes, meu irmão. Deus te sustenta. Deus te cuida. Detalhe que a própria pessoa também que está nos restaurantes mais ricos, ela também não está satisfeita plenamente. Não é aquilo que vai satisfazer. E o versículo 14 diz assim: sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada pode se acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Esse aqui é um resumo de toda a nossa reflexão. A gente reflete por que as coisas acontecem, a gente reflete do nosso coração, a gente reflete das coisas falsificadas que o mundo nos dá. Mas por que Deus coloca esse anseio no coração? Por que Deus nos faz olhar e tentar ser mais simples até, ser feliz com o que Deus nos deu? Porque Salomão está nos dizendo que é melhor, não tem nada melhor do que conseguir trabalhar e ser sustentado e tudo bem? Por que isso? O final do versículo 14 diz assim: Deus assim faz para que os homens o temam. O objetivo de tudo isso é que os homens temam a Deus. Deus colocou no nosso coração o caminho do temor. Deus colocou no nosso coração um caminho que nos faz muitas vezes ficar felizes ou tristes. Mas no final, o caminho deve ser o temor do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o final do livro de Eclesiastes. No capítulo 12, versículo 13, diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Não só a conclusão desse trecho que a gente leu, mas a conclusão do livro todo é: tema a Deus. E temer a Deus é aquele misto de respeito profundo, reverência profunda e aproximação íntima. Ao mesmo tempo que você teme, ao mesmo tempo que você tem até medo, ao mesmo tempo que essa reverência acontece, você se aproxima. Não é um temor de repulsão, é um temor de aproximação. Em Dia dos Pais a gente lembra, muitas vezes com os pais a gente teme desse jeito. A gente teme porque eles são muitas vezes mais firmes do que as mães. Eles têm a voz mais grossa, tem barba. Só que a gente quer ficar perto. Tema a Deus. Saiba quem Deus é. E isso é o essencial para o homem. No final de contas, depois de olhar tudo, lembre-se do capítulo 1 que ele fala: eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar riquezas, eu fui buscar mulheres. Eu me frustrei em tudo isso. Depois eu fui para ser extremamente prudente. Mesmo assim eu me frustrei. E aqui no capítulo 12, no final de tudo, ele diz: eis o resumo de tudo. Depois de ter falado tudo, tema a Deus. Tema a Deus. Talvez a gente já está chegando ao final, talvez você se pergunte: como é que eu lido com todo esse mar de coisas, esse monte de conselhos que Salomão me deu? Como é que eu dou conta de lidar com esse anseio que eu tenho pelas coisas, por algo a mais, e eu não acho? Como é que eu lido com essa sede que eu não encontro a solução aqui na terra? E o conselho que Salomão nos dá é: para de comprar os produtos piratas. Para de gastar tempo com coisa falsificada. O nosso anseio pela eternidade é saciado não quando a gente olha para o nosso trabalho e diz: isso vai durar para sempre. Mas como ele diz: o que Deus
faz permanecerá para sempre. E olha só a firmeza. A isso nada pode se acrescentar. E disso nada se pode tirar. O que Deus faz dura para sempre. O seu anseio pela eternidade é saciado não em você. Não é em si mesmo. Não é olhando para si e falando, tudo bem, eu vou ser grande sim. É olhando para Deus e falando, tu és grande. O que o Senhor faz dura para sempre. Não é olhando para a nossa carreira, a nossa família, ou nossos projetos pessoais, mas sabendo que o que Deus faz permanece para sempre. A gente enxerga não a nossa obra, mas a obra de Cristo. A gente enxerga que o Eterno tocou o tempo. Fez uma obra que deu muito resultado, e a gente volta para a pergunta, que resultado tem? Que solução que tem? Qual é o retorno? Ele fala, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? A gente vê que o trabalhador Jesus tem um retorno maravilhoso. O trabalhador Cristo encarnou, viveu no nosso meio, se submeteu às angústias das esperas, viu o tempo correr assim como a gente vê. Ficou triste quando ele percebeu que ele tinha pouco tempo com seus discípulos. Seu coração doeu igual o nosso dói quando a gente olha para o nosso filho e vê que ele, nossa, como você está grande. Jesus sentiu essa mesma angústia que a gente. Mas não só isso, ele pagou a dívida que pesava sobre os nossos ombros. Ele morreu a morte que tinha o nosso nome, para que hoje a gente tenha a vida que tem o nome dele. Em resposta ao que Salomão fala, que o homem ganha com todo o seu trabalho, que ele tanto se esforça, no versículo 9. Cristo, o homem, ganhou a nossa paz com Deus. Em Isaías, capítulo 53, versículo 11, diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, seu anseio pela eternidade é saciado em Cristo e na sua obra que permanece para sempre. É uma obra que se sustenta, que basta, ela é suficiente, e é uma obra eterna. Não é o seu nome que vai durar eternamente, meu irmão. Não é a tua carreira que vai durar eternamente, não é o teu tesouro que vai durar eternamente, não é a sua família que vai durar eternamente, mas o Senhor eterno que vai durar eternamente. Nosso coração se acalma, nosso coração repousa, nosso coração descansa na obra de Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro, Ele sim é o original, nele sim nosso coração repousa. Se você quer confessar essa gratidão por esse Deus e pedir para que o Espírito Santo coloque no seu coração a verdadeira beleza, a verdade plena, te convido a orar comigo. Senhor, tantas coisas tentam chamar nossa atenção, tentam fazer com que a gente olhe para elas e pense que elas que nos satisfazem, elas que saciam esse anseio, essa sede, elas que nos movem, que nos fazem acordar cedo, elas que gritam, eu sou o teu retorno, eu sou a recompensa do seu trabalho. Muitas vezes é o dinheiro que quer que a gente se ajoelhe diante dele. Muitas vezes é o nosso projeto pessoal, nossa fama. Muitas vezes é a nossa própria família, que a gente pensa que é o nosso projeto, é o que a gente conquistou. Muitas vezes, Deus, o nosso coração cede a essas tentações e a gente quer pedir perdão por isso. Mostra-nos, Deus, que o Senhor é a nossa plena satisfação. Que o Senhor Jesus fez tudo o que a gente precisava fazer. Que não é o nosso nome que vai durar para sempre. Que nosso coração repousa em Ti, porque o Senhor fez, de uma vez por todas, o sacrifício perfeito. E não só isso, mas o Senhor é nosso objetivo, o Senhor é a nossa recompensa. Não pelo nosso trabalho, mas pelo próprio trabalho. Hoje nós temos paz com Deus pela Tua obra maravilhosa na cruz, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra na cruz. Nós nunca poderíamos, através do nosso esforço, do nosso mérito, da nossa moral falha, dos nossos pensamentos impuros, se achegar a Deus. A gente nunca nem conseguiria temer a Deus se não fosse o Senhor.
mas a gente se aproxima com reverência pela tua obra maravilhosa. Assim oramos agradecidos e plenos em ti. No nome de Jesus. Amém.